Bom dia, senhores. O vídeo dessa semana nós vamos tratar de uma sugestão de uma leitura de uma excelente obra bibliográfica, ou seja, Os Maias. É uma das obras mais conhecidas do escritor português Eça de Queiroz, um dos maiores escritores que já teve. Publicado pela livraria Lelo e Irmão no Porto, em 1888, no século XIX. A obra ocupa-se da história de uma família maia ao longo de 3 gerações, centrando-se depois na última com a história de um amor incestuoso entre Carlos da Maia e Maria Eduarda. É uma excelente obra que recomendo aos senhores a leitura. Apesar de ser uma obra do século XIX, por ser Eça de Queiroz um escritor realista, é uma obra de fácil leitura, bastante acessível ao público. Antes de começar esse vídeo, recomendo aos senhores que se inscrevam em nosso canal e também, caso queiram contribuir para o desenvolvimento, vai ser disponibilizado um link para quem quiser contribuir para auxiliar na evolução do nosso canal. Então vamos ao tema de hoje. Em síntese, o Afonso da Maia, senhor da casa O Ramalhete, ele casou-se com Maria Eduarda Runa, e deste casamento resultou em apenas um filho, Pedro da Maia. Pedro da Maia ele teve uma educação tipicamente romântica, era muito atrelado à mãe, e após a morte dela, ele ficou inconsolável, e só conseguiu se recuperar quando conheceu uma mulher chamada Maria Monfort, com quem se casou. Apesar de Afonso, seu avô, aliás, seu pai, não concordar. Deste casamento resultaram os filhos Carlos Eduardo e Maria Eduarda. Algum tempo depois, Maria Monfort ela apaixonou-se por Tancredo, um príncipe napolitano, italiano que Pedro fere acidentalmente numa caçada. E em seguida Maria Monfort foge com ele para a Itália, levando consigo a filha Maria Eduarda. Quando soube disso, Pedro ele ficou desolado, destroçado. Então ele foi com Carlos para a casa do pai, Afonso, onde cometeu o suicídio. Ou seja, não aguentou o sofrimento em relação ao abandono da mulher, pois está também extremamente ligado com a educação romântica. Então, em seguida, Carlos fica na casa do avô, onde é educado a inglesa, tal como Afonso da Maia gostaria que Pedro tivesse sido criado. Ou seja, Afonso não queria criar o seu neto como foi criado seu filho, ou seja, ele queria criá-lo sob uma rígida disciplina e educação britânica. Passados alguns anos, Carlos tornou-se médico. Mais tarde ele conheceu uma mulher no Hotel Central, num jantar organizado por João da Égua, um dos seus melhores amigos nos tempos da Universidade de Coimbra, em homenagem ao Cohen. Essa mulher vem mais tarde a chamar-se Maria Eduarda. Os dois apaixonaram-se. Não obstante, Carlos crê que sua irmã morreu. Maria Eduarda, da mesma forma, acredita que apenas teve uma irmãzinha que morreu em Londres. Com efeito, os dois namoraram em segredo. Carlos acaba depois por descobrir que Maria lhe mentiu sobre seu passado. Guimarães, em seguida, vai falar com João da Égua e dá-lhe uma caixa que diz ser para Carlos, ou para sua irmã Maria Eduarda. Destarte, Égua descobre tudo, toda a trama. Conta a Vilaça, procurador da família Maia, e este acaba por contar a Carlos o incesto que anda a cometer. Então, quando o avô de Carlos, Afonso da Maia, descobre esse amor incestuoso entre Carlos da Maia e Maria Eduarda, ele morre de desgosto. Então essa é a síntese da história. O que a gente vê nessa obra é que é uma abordagem científica
Ou seja, o romance ele foi escrito numa altura em que as ciências floresciam. Tanto é que João da Ega, nele, ele carrega o peso da hereditariedade. Carlos teria herdado da avó paterna e do próprio pai o caráter fraco, e da mãe a tendência para o desequilíbrio amoroso, e da ação do meio envolvente sobre o indivíduo. Por exemplo, Carlos fracassa apesar de todas as condicionantes que tem a seu favor, porque o meio o envolve. A alta burguesia lisboeta para tal o empurra. A psicologia dava os seus primeiros passos, e assim que Carlos, mesmo sabendo que a mulher que ama é sua irmã, não deixa de a desejar, uma vez que não basta que lhe digam que ela é sua irmã, para que ele, como tal, a considere. O romance, ademais, ele veicula sobre o país numa perspectiva extremamente derrotista, muito pessimista. Ou seja, tirando a natureza, o Tejo, a Sintra, Santa Olávia, é tudo uma shoulder ignóbil. Predomina também uma visão de estrangeirado, de quem só valoriza as civilizações superiores, tais como as da França e Inglaterra. Os políticos são mesquinhos, ignorantes e corruptos. Govarinho, Souza Neto. Os homens das letras são boêmios e dissolutos, retrógrados ou distantes da realidade concreta, ou seja, vivem num mundo imaginário, tal como Alencar, João da Ega. Os jornalistas são boêmios, como Palma. Os homens do desporto não conseguem organizar sequer uma corrida de cavalos, pois não há hipódromo à altura, nem cavalos, nem cavaleiros. As pessoas não vestem como o evento exigia. As senhoras traziam vestidos de missa. Ou seja, eles iam com vestido de missa para um evento esportivo. É uma crítica feita por Estes Queiroz. Para o cúmulo de tudo isso, os protagonistas acabam vencidos da vida. Apesar de ser isto referido no final da obra, pode-se ver que ainda há uma esperança implícita nas passagens em que Carlos da Maia e João da Ega dizem que o apetite humano é a causa de todos os seus problemas e que, portanto, nunca mais terão apetites. Não obstante, logo a seguir dizem que lhes está apetecendo um prato de paio com ervilhas. Ou quando dizem que a pressa não leva a nada e que a vida deve ser levada com calma. Porém, começam a correr para apanhar o americano, o americano é o bonde elétrico. Mais do que a crítica dos costumes, o romance mostra-nos um país, sobretudo a capital Lisboa, que se dissolve, incapaz de regenerar-se. Os episódios que mostram críticas podem ser exemplificados. Jantar e serão em Santa Olávia, capítulo 3. Educação crítica aos modelos educacionais. Jantar do Hotel Central, capítulo 6. Política, economia, literatura, romantismo versus realismo. Corrida do hipódromo, capítulo 10. Atraso do país, imitação e parola do estrangeiro. Jantar dos Govarinho, capítulo 12. Mediocridade intelectual da aristocracia lisboeta. Episódio do jornal, à tarde, capítulo 15. O jornalista corrupto e sensacionalista. Sarau no Teatro da Trindade, capítulo 16. Música, retórica, literatura e atraso cultural do país. Passeio de Ega e Carlos, capítulo 18. Ociosidade e decadência. Quanto à representação de espaços sociais, os mais romances do século XIX, apresenta-nos a representação realista dos espaços sociais, ou seja, de espaços interiores e exteriores, onde desfilam os personagens que possibilitam a crítica à sociedade portuguesa oitocentista, incidindo em costumes e comportamentos incorretos, desde a prática do adultério à corrupção, do jornalismo ou a imitação inadequada de hábitos estrangeiros.
Esses personagens que se evidenciam negativamente são tipos sociais que exemplificam aspectos da vida pública do país e, consequentemente, remetem para a crítica dos costumes. Na obra Os Maias, várias mulheres têm relações amorosas fora do casamento. A primeira é Maria Monforte, a negreira, que foge com o napolitano Tancredo, levando consigo a filha e originando a intriga principal. Raquel Corren não resiste aos encantos de João da Ega e acaba por ter uma relação amorosa com ele, mesmo sendo casada. O mesmo acontece entre Carlos da Maia e a Condessa de Govarinho, que era uma mulher casada. Maria Eduarda não era casada, mas apresenta-se em Lisboa com o apelido do acompanhante, ao passo que toda a sociedade lisboeta pensasse que este fosse seu marido. Não obstante, e aos olhos de Carlos casado, envolve-se num romance com Carlos, que os leva a cometer um incesto, por serem os dois irmãos. Essas histórias são envoltas num ambiente de insatisfação. Por exemplo, Maria Monforte, enquanto casada com Pedro da Maia, a Condessa de Govarinho e Raquel de Corren, e mesmo o contexto de degradação, como por exemplo a imagem que é dada a Maria Monforte no seu apartamento em Paris. Então, em 2001, a minissérie Os Mais ela foi adaptada da obra de Eça de Queiroz e produzida pela Rede Globo, em parceria com a emissora portuguesa SIC, Sociedade Independente de Comunicação. E ela estreou simultaneamente em Portugal e no Brasil, com 42 capítulos. Então, recomendo aos senhores a leitura dessa obra, que indubitavelmente vai enriquecer a cultura de todos, e também a minissérie Os Mais, transmitida pela Rede Globo, também como a gente pode dizer, uma minissérie que eu recomendo aos senhores que assistam também. Mas se puderem ler o livro, realmente os senhores só têm a ganhar com isso. Uma excelente obra. Caso tenham gostado do nosso vídeo, é só dar um joinha. Se quiserem, podem compartilhar. Peço aos senhores também que façam sugestões para os vídeos das próximas semanas, para que possamos melhorar o conteúdo do nosso canal. Caso queiram também, façam comentários. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.